Fala pessoal, tudo bom? Estamos aqui nessa volta da gratidão. Estamos conversando com todos os convidados que, na época, pré-candidatos a vereadores e prefeitos no nosso podcast. E hoje estamos conversando com todos eles para dar esse retorno pós-eleição, alguns com êxito nos seus pleitos eleitorais e outros, infelizmente, não. E hoje estamos aqui com Romerinho Jatobá, presidente da Câmara do Recife e reeleito o mais votado da história do Recife. Então, Romerinho, parabéns pela eleição, 20.264 votos. E aí a gente está abrindo esse espaço para fazer um balanço, como é que foi essa eleição, como é que o senhor avalia essa votação sua, muito expressiva, né? Diga-se de passagem. Então, primeiro, agradecer a vocês a oportunidade de estar voltando aqui. Também agradecer a cada eleitor, cada pessoa que saiu de casa disposto a nos dar o voto de confiança. 20.264 votos, a maior votação dessa eleição no Recife, a terceira maior da história da nossa cidade. A gente fica com um sentimento de gratidão muito grande, mas também de uma responsabilidade enorme de ter que retribuir toda essa confiança das pessoas com o trabalho. Acho que esse é o caminho que a gente tem trilhado até aqui. Isso é o que tem fortalecido a nossa luta, a nossa força, o nosso trabalho. As pessoas confiam demais no que a gente tem feito até aqui e esperam ainda mais. Então, a gente está disposto a continuar o trabalho, agradecendo a cada um a confiança e tendo a certeza que a nossa retribuição vai ser com muito trabalho, podendo dar respostas que a nossa cidade precisa, que o povo da nossa cidade precisa, sobretudo nas áreas mais carentes da nossa cidade. E essa votação, Romero, já era esperada ou é um reflexo de muito trabalho durante esses 4 anos de atuação pelo Recife? A gente esperava uma boa votação, tendo em vista tudo que a gente produziu até aqui, né? A nossa responsabilidade enquanto vereador, enquanto presidente da Câmara, podendo fazer gestos que nunca foram feitos, né? Movimentos que nunca foram feitos antes, como o repasse do nosso duodécimo da Câmara à Prefeitura, para que fosse investido em obra na cidade. Tudo isso as pessoas enxergam. E enxergam como alguém que está fazendo diferente, alguém que está ajudando a cidade, que está contribuindo. Temos uma gestão muito bem avaliada também do nosso prefeito. E esse trabalho casado foi muito importante. O prefeito podendo cuidar da sua gestão sem se preocupar com a parte política, com as brigas, com as picuinhas, com as birras políticas, porque a gente teve sempre um ambiente sadio, uma oposição responsável dentro da Câmara, né, mas seu grupo da bancada de governo dando todo o suporte necessário para que o prefeito pudesse focar em cuidar da cidade. E acho que as pessoas enxergaram isso e nos deram essa votação tão especial, uma votação tão grande, entrando para a história do Recife. E isso aumenta a nossa responsabilidade. A gente esperava assim uma boa votação, mas não esperava que fosse tanto. De fato, surpreendeu um pouco. É uma surpresa boa, uma surpresa positiva, mas a gente está muito confiante no trabalho que a gente faz, sabendo que a gente vai poder trabalhar ainda mais. Perfeito. E aí o senhor falou dessa atuação aqui na Câmara do Recife. E aí como é que o senhor avalia esse balanço? Estamos chegando no final de uma legislatura, então, consequentemente, final do seu mandato dessa legislatura aqui na Câmara do Recife. E aí tivemos a oportunidade de conversar com vários outros vereadores. E aí era impressionante o elogio que os vereadores faziam a sua gestão aqui na Câmara do Recife, dialogando com a oposição, dialogando com a base, sabendo conduzir perfeitamente, sem picuinha, sem briga, o mandato aqui na Câmara do Recife. Como é que o senhor avalia esse seu finalzinho de gestão durante esses anos? Eu avalio muito positivo, cara, o trabalho que a gente desempenhou aqui. E, inclusive, vou trazer um dado. Ultimamente, os presidentes da Câmara, eles tinham dificuldades em suas eleições. Grande parte perdeu as eleições no exercício da presidência. Alguns outros ganharam as eleições com uma votação menor do que já haviam tido. E a gente quebrou esse paradigma, podendo ganhar as eleições e ganhar ainda, aumentando muito a votação anterior. E a nossa relação aqui, ela sempre foi construída com muita franqueza, com muito diálogo, a gente podendo falar, olhando nos olhos de cada um, conversar com os vereadores, deixando com que cada um pudesse desempenhar o seu papel. É importante a gente entender que a gente preside um poder, e que esse poder está representado das mais diversas formas. Muita gente aqui defende bandeiras, defende partidos, defende ideais que a gente precisa deixar com que cada um possa se expor. Afinal, foram eleitos para isso. E a gente precisa entender o nosso lado na política, entender a nossa relação na política, mas deixar com que cada um possa ter o seu protagonismo.
E falando em protagonismo, a gente conseguiu dar esse protagonismo à Câmara. A Câmara teve protagonismo nas discussões principais da nossa cidade. Sempre teve em primeiro plano, podendo estar próximo às ações importantes, podendo estar próximo ao povo da cidade, né? Afinal, trabalhamos para o povo da nossa cidade. E a gente conseguiu conduzir isso da melhor maneira. Enfrentamos a saída do Covid, sob a nossa presidência. Soubemos conduzir isso bem e aproveitar aquele ensinamento daquele momento tão doloroso, um momento tão especial, e a gente aproveitar aquilo e tirar proveito de uma maneira que a gente pudesse modernizar a casa. Aproveitar que naquele momento nós fomos, quase que tivemos uma imposição do vírus a se adequar, e na saída dele a gente precisava sair com algo melhor. E a gente utilizou aquilo para informatizar a casa, para deixar a casa toda informatizada, eliminamos o papel no seu dia a dia, trouxemos os processos administrativos todos de maneira online e também as sessões híbridas, tanto no plenário quanto nas reuniões das comissões, e isso deu um ritmo muito maior à nossa produção legislativa. Então, durante todos os 4 anos da nossa gestão aqui como presidente, a gente ano a ano pôde bater recorde de produtividade legislativa. O que é bom a produção legislativa? A apresentação de projetos de leis, requerimentos, decretos, a parte legislativa do poder legislativo municipal. E a gente ano a ano foi quebrando esses recordes, tendo ano a ano uma maior produção legislativa, e a gente chega no final de 4 anos batendo o recorde dos recordes, de somando 4 anos e tendo a maior produção legislativa da história da Câmara. Então isso é fruto dos momentos que a gente pôde viver, dos aprendizados que nos levaram a modernizar, a trazer novos métodos, e isso tudo fruto de muito trabalho, não só da nossa presidência, mas de toda a comissão executiva, todos os vereadores que nos ajudaram nessa caminhada. A gente sai com um saldo muito positivo do nosso trabalho, tendo aproximado o Poder Legislativo do cidadão recifense, tendo dado um foco nessa modernização dos trabalhos na Câmara, também criando comissões, como a Comissão de Igualdade Racial, foi a primeira Câmara de capital a criar uma comissão para debater um tema tão importante e tão atual nos dias da gente. Também criamos a Procuradoria da Mulher, também dando espaço específico para as mulheres debaterem temas voltados à mulher. Então foram pontos importantes que a gente conseguiu criar e que deixam a marca. Também trouxemos a tradução de Libras às nossas reuniões ordinárias. Parece uma coisa simples, mas uma coisa que aproxima tanto a gente da população do Recife, daquelas pessoas que podem ter a curiosidade de entender como é o trabalho da Câmara, mas nem sequer podiam se comunicar, entender como acontecia. E a gente foi, aos poucos, fazendo com que essa participação fosse aproximando as pessoas da Câmara, mostrando o que a Câmara vem fazendo, o trabalho de cada vereador, as leis que são aprovadas. E acho que isso foi muito positivo para a nossa cidade e que criou um ambiente tão sadio aqui dentro da Câmara que cada um pudesse executar o seu trabalho, desempenhar o seu papel e reconhecer a nossa presidência, a nossa forma de gerir, dirimindo os conflitos, tentando criar um ambiente saudável para que cada um pudesse desempenhar o seu papel. Perfeito. E aí na próxima legislatura, vai colocar o nome à disposição? Já estamos em campanha, colocamos o nosso nome à disposição, uma aceitação muito grande dos nossos pares, que aqui eu já agradeço a todos os vereadores que puderam se reeleger, aqueles que não estarão mais conosco agora nesses próximos 4 anos ou próximos 2 anos, também cumpriram o seu papel aqui. Os que continuam já declararam apoio ao nosso nome e os que chegaram, eu acho que por entender o trabalho que a gente vem fazendo, por conversar com alguns vereadores, também já declararam apoio. Eu acho que a gente vai ter uma eleição aqui muito tranquila na Câmara e a gente vai poder dar continuidade a esse trabalho que a gente vem fazendo. Perfeito. E aí, com essa eleição desse ano, alguns vereadores não conseguiram renovar seu mandato, alguns estão chegando, alguns novos vereadores chegando, outros conseguiram se reeleger. E aí, como é que o senhor avalia Primeiro, como é que o senhor avalia a gestão do prefeito João Campos, os desafios que estão por vir com essa nova legislatura e a relação da gestão com esses novos vereadores que estão chegando, muitos de oposição? Eu acho que a bancada de oposição deu uma aumentada. Então, como é que o senhor avalia, como é que vai ser essa relação entre poder executivo e poder legislativo? Primeiro, a gente avalia a gestão do prefeito João Campos com uma gestão de excelência. Eu acho que as pessoas também concordaram com isso. A gente viu uma votação expressiva, a maior eleição da história do Recife também.
O prefeito tem feito um grande trabalho e isso é fruto da dedicação, do seu compromisso, da sua capacidade de gestão e do ambiente político favorável. A gente se sente parte disso por ter a nossa contribuição, tanto aqui na Câmara, na aprovação dos projetos, na discussão dos projetos, quanto nessa administração desse ambiente político, sempre batendo bola, tendo uma relação muito transparente com o prefeito e com toda a bancada de governo e também um contato muito próximo com a bancada de oposição. Eu vejo que o prefeito vai continuar podendo desempenhar o seu papel, tem um fôlego muito grande para isso, está animado, está com muitos projetos em mente, vai continuar fazendo o que deu certo, corrigir o que precisa ser corrigido e a gente vai ter naturalmente um caminho da política onde tem uma bancada muito grande ao seu lado e tem alguns da oposição. O que a gente espera é que a oposição cumpra o seu papel, um papel responsável. A oposição é importante para a cidade. A oposição ela é extremamente importante. A gente vive num Estado democrático. O que a gente precisa é ter responsabilidade. E pelo que eu conversei com os novos vereadores que já estão chegando aqui, que a gente já teve a oportunidade de debater, dialogar, todos vêm com a cabeça de que é o bem da cidade, que vai trabalhar para isso, e que é normal que em algum ponto tenha discordância, mas que sempre preze pelo bom senso, pelo bem da cidade, por apontar os problemas, mas também trazer as soluções. E a gente vai estar aqui para mediar tudo isso, para deixar com que cada um cumpra seu papel e também estar conduzindo o que a gente acha que é importante, que as pessoas esperam do nosso trabalho. Perfeito. E aí, para a gente encerrar, eu digo que hoje em Pernambuco, duas perguntas no meio político são feitas. A primeira, João Campos é candidato em 2026, e a segunda, Romerinho em 2026. É pré-candidato, vem candidato, não vem candidato? A votação da gente deixa a gente numa posição muito confortável para poder disputar uma eleição. Não que essa votação nos dê um mandato de deputado, longe disso. A gente sabe que cada eleição é uma eleição, cada uma tem sua dificuldade, a eleição de deputado é extremamente difícil. Mas as pessoas me deram uma oportunidade muito grande de ser bem votado no Recife. E tem muita gente do nosso grupo político que deseja que a gente dê um passo adiante. Mas eu acho que é cedo ainda para a gente falar disso. Naturalmente a gente vai precisar conversar com todo o conjunto político da gente, com o nosso grupo político, com o grupo político do partido, com toda a frente popular, fazer uma discussão mais ampla. Mas no momento certo a gente vai poder estar debatendo 2026. Eu acho que o grande foco da gente é poder cumprir o nosso mandato de vereador, é a gente estar na rua, é a gente poder representar as pessoas, levar aquelas pautas que elas esperam do nosso mandato, e a gente vai cumprir bem isso. Quando chegar no momento da gente pensar na eleição de deputado, a gente bota essa pauta na mesa, discute e toma decisão, e certamente quando a gente tomar essa decisão todo mundo vai saber, a gente vai continuar sendo muito franco e transparente como a gente tem sido até aqui. Mas a gente está muito disposto a trabalhar muito pelo Recife, a cumprir com o nosso papel, a entregar o que as pessoas esperam do nosso mandato, que é trabalho, que é compromisso, que é lealdade, que é estar junto daquelas comunidades que a gente representa o tempo todo. Eu acho que esse é o grande diferencial do nosso mandato, é a gente estar durante esses 4 anos na rua, conversando, ouvindo, entendendo qual é o problema e levando adiante para buscar as soluções. A gente vai continuar desse mesmo jeito, sabendo que a sacola de voto ela veio cheia, que o peso nos ombros é grande, mas que a gente tem muita disposição para trabalhar e sabe da responsabilidade que a gente carrega junto com tudo isso. É verdade, 20.264 pessoas confiaram no seu trabalho. Então, Romerinho, muito obrigado por essa disposição por estar aqui. O homem gosta de votar eleição, já está na nativa da eleição para a mesa da Câmara do Recife. Mas é isso, Romerinho, parabéns pela votação. Obrigado. Desejo sucesso nesse seu desafio aí, que já está correndo atrás para a mesa diretora. E é isso, muito obrigado. Obrigado, tamo junto, sempre às ordens. É um prazer estar sempre com vocês aqui, valeu. Valeu.